Olá pessoal, queria mostrar aqui para vocês um pouquinho dos vídeos que nós temos, das aulas, ok? O pessoal está muito ansioso e pediram que eu mostrasse. Nessa primeira aula aqui, a gente fala das diferenças entre o Modo e o SketchUp com relação aos polígonos. Como é que o SketchUp lida com polígonos, como é que o Modo lida com polígonos, tá? E dessa forma você começa a entender como é que funciona a interação do SketchUp com o Modo e por que que não dá certo na maioria das vezes com as pessoas que tentam fazer isso sem esse conhecimento, ok? Nessa próxima aula, veja que a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco aulas só falando de interação do SketchUp com o Modo. Nessa daqui a gente vai falar de todas as extensões e a gente vai definir aqui juntos qual que é a melhor extensão, ok? Para que você importe para o Modo da melhor forma possível, tá joia? Nessa quarta aula aqui a gente vai falar de importando no Modo arquivos do SketchUp. Tá? A gente vai fazer vários testes, vai fazer algumas importações. Eu vou mostrar para vocês como evitar esses problemas aqui, ó, com relação à importação. Como que você deve modelar no SketchUp para evitar uma importação errada. Veja que eu demonstro várias formas de importar até a gente chegar num resultado. Eu falo aqui sobre importação de arquitetura, né? Qual é a melhor forma de se fazer isso. Na quinta aula, importando no Modo de forma organizada, a gente vai aprender a levar do SketchUp para o Modo como importar de forma organizada o seu modelo, ou seja, para que no Modo você já venha do SketchUp todo organizadinho, tanto com relação a materiais, como com relação a layers, e a gente faz vários exemplos aqui. Eu falo um pouquinho por que você deve importar dessa forma, né? A gente vai ver aqui que a gente consegue criar realismo grande no Modo, trabalhando de forma organizada, da forma correta, ok? Na sexta aula, a gente vai falar sobre qual o melhor formato para cenas pesadas, porque para cenas pesadas existe um formato, e a gente vai falar exatamente da cena do Michael, que é bem pesada, né? E a gente vai mostrar, inclusive vocês vão descobrir por que às vezes quando vocês tentam importar do SketchUp no Modo dá alguns problemas, ok? E aí a gente vai aprender como fazer da melhor forma possível com cenas pesadas, tá joia? Na sétima aula, a gente já começa a falar da questão de mapeamento. A gente fala de mapeamento no SketchUp, tá? As formas de mapeamento no SketchUp, e a gente fala do mapeamento básico no Modo. Como você começa a aprender a mapear de forma bem básica no Modo, ok? É fantástica essa aula, pessoal, muito legal mesmo. Na oitava aula, a gente já vai para um mapeamento mais avançado, utilizando o Unwrap Tool, utilizando UV Map através de Unwrap. É fantástica essa aula, é muito melhor do que a que eu postei no YouTube de graça. Essa aula, eu ensino mesmo como se faz mapeamento. Eu aposto que com essa aula você vai entender, ok? A gente fala de mapeamentos diferentes no Modo, de várias formas diferentes de se fazer um mapeamento no Modo. Muito legal essa aula. Na nona aula, a gente vai falar da Shader Tree, muito parecida com a aula que eu dei no YouTube, só que a gente vai esmiuçar essa Shader Tree. A gente vai falar de cada propriedade que existe nela, a gente vai falar sobre... eu vou ensinar tudo relevante que você precisa saber sobre a Shader Tree. Na aula 10, a gente vai esmiuçar mais ainda a Shader Tree. Ali naquela primeira aula, a gente
eu falo sobre todas as propriedades e aqui eu começo a falar especificamente de partes técnicas dentro da Shader Tree, tá? Muito legal essa aula também, é aquela aula que eu falo sobre a hierarquia que existe entre a posição dos objetos aqui. Essa aula ficou muito boa, muito legal essa aula. Nessa aula eu já começo a falar um pouquinho sobre Volumetric Lights, tá? Porque está incluída aqui nessas propriedades, tá joia? Na aula 11, a gente fala sobre materiais e a hierarquia especificamente. A gente vai falar muito sobre hierarquia. É tanto assunto, pessoal, que às vezes até eu me perco aqui só falando para vocês. Tem muito material mesmo. Veja que essa aula tem 37 minutos. A gente fala muito sobre hierarquia de materiais. Na aula, só com essas aulas aqui você já consegue fazer um render fantástico. Na aula 12, a gente vai falar sobre materiais final, é a última parte sobre materiais. Eu vou dar mais dicas ainda. Vamos falar de outputs, tá joia? Começo a falar de fur aqui, no material que cria pelos para o SketchUp, mas ainda tratando só da parte de hierarquia dos materiais, né? Depois disso, a gente vai ter uma aula sobre edição de materiais, a parte 1. Na parte 1 a gente fala sobre todas as propriedades que o material pode ter, sem utilizar mapas, só utilizando as propriedades mesmo do material. E nessa aula aqui, utilizando as propriedades do material, a gente chega a resultados muito legais. Veja esse resultado aqui, ó. A gente faz materiais aqui de vidros, materiais de vinil, olha só, materiais reflexivos. A gente aprende a fazer cromados. Fantástica, pessoal, essa aula aqui. A gente fala sobre materiais que utilizam o subsurface, né? Que são materiais que imitam a pele, por exemplo, humana, um material translúcido. Muito legal essa aula. A gente fala sobre suavização do material também, utilizando o material e não utilizando geometria real. Depois, na aula 14, a gente vai edição materiais parte 2. Nessa aula aqui específica, acho que eu vou falar de materiais transparentes, isso mesmo. E aí a gente fala tudo sobre materiais transparentes, todas as propriedades que existem lá. A gente fala sobre dispersão. Olha só, que legal, muito legal. A gente fala sobre dispersão. Deixa eu ver o que mais que a gente vai falar aqui nessa aula. A gente fala sobre materiais aqui, nessa aula que a gente fala sobre materiais translúcidos. A gente fala sobre materiais translúcidos para criar materiais muito legais, muito complexos. Na aula 14, a gente parte... Essa parte aqui é a continuação da aula anterior, falando sobre subsurface. A gente vai criar muitos materiais. Muito legal essa aula também. Olha só o efeito. Que legal. Tipo, aqui a gente fala sobre objetos luminosos, tá? Deixa eu ver o que mais que a gente vai falar nessa aula aqui. Tá, a gente vai esmiuçar tudo sobre o material, absolutamente tudo. Vai ter um lugarzinho aqui que a gente não vai ficar sem esmiuçar. Lugarzinho relevante, né? Você vai aprender a fazer todo tipo de material. Na aula 15, depois que a gente aprendeu sobre materiais, a gente fala sobre os presets. Como utilizar os presets. Tem gente que acha que sabe utilizar os presets. Eu vou ensinar vocês a utilizar de forma correta. Essa aula é rapidinha, 8 minutos, mas eu garanto que você vai aprender muita coisa legal aqui. Na aula 16, a gente vai falar em como utilizar mapas para controlar esses materiais. Depois que a gente aprendeu todas as propriedades do material, a gente vai começar a utilizar mapas para controlar esses materiais. E nessa aula aqui, é só o básico. Vou falar só sobre o básico de como os mapas podem
controlar os materiais. E aí a gente começa a criar alguns materiais aqui. Mas nessa aula eu só falo o básico. Na aula 17, quando a gente aprendeu a utilizar mapas, aí a gente vai criar alguns materiais muito legais. O primeiro que a gente cria é essa madeira, tá? Vamos ver aqui como é que chega aqui. Eu falo sobre displacement, aqui eu estou falando sobre displacement. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Aí aqui eu começo a criar o material da madeira, propriamente dito. Olha só, a gente vai editando o material até chegar no resultado desejado. O próximo material que a gente cria é o material de pedra. A gente começa do início, importando os mapas, onde colocar, de que forma colocar. Olha só. Depois desse material de pedra, a gente cria um material de um ferro pintado, né, um material de metal pintado, todo arranhado. Super complexo esse material, super legal. O resultado você pode ver se você entrar no YouTube, no www.youtube.com/Andessioala. Você vai ver um vídeo que eu postei rapidinho mostrando a criação desses materiais. Olha só o resultado. Fantástico. Fantástico. E o último material, se eu não me engano, o material de couro. A gente cria um material de couro nesse último material. Bom, depois a gente parte para as aulas de replicators. Eu ensino como você importar do SketchUp para o modo e otimizar modelos, ok? Nessa aula aqui a gente vai começar a otimizar os modelos para o modo. Depois, na aula 19, a gente vai partir realmente para replicar esses modelos. E veja o que a gente alcança nessa aula aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só, uma cidade inteira cheia de prédios. Deixa eu ir lá para o finalzinho para você ver. Vem lá para o final do vídeo mesmo. Deixa eu ver aqui. Aliás, ao invés de mostrar, eu vou abrir ele aqui. Open. Vamos lá, na aula de replicators. Olha só. Deixa eu mudar aqui para texture. Veja que eu tenho alguns prédios aqui, ó. Ok? Todos importados do SketchUp. E veja o que acontece no meu render. Olha só a quantidade de prédios nesse meu render. Tudo utilizando replicators. Vou renderizar essa imagem aqui, só para você ter uma ideia. Ok. (12, 14, 15, 17.2 segundos para renderizar essa cena aqui cheia de prédios. Você não vai criar uma cena dessas, mas se você criar, tá aí o modo para te ajudar. Olha só, quer ver de cima? Olha só a quantidade de prédios no modo. Esse é o resultado da aula do início da aula de replicators, tá? Depois a gente vai para a próxima aula, que eu falo em mais formas como se utilizar o replicator.
E aí a gente vai criando ceninhas fáceis. Eu falo sobre tipo de clonagem, de como utilizar o Replicator de várias formas possíveis. Vocês vão saber tudo sobre ele. A potência que tem o Replicator do Modo. Olha, o Modo pode ser um software novo, pode ser um software que ainda tem muita coisa a melhorar, mas eu garanto para vocês que o Replicator é uma coisa que você não vê em outros softwares. Os proxies dos outros softwares não chegam perto do poder do Replicator. Olha só, todos esses carros aqui que vocês estão vendo, com todas essas cores diferentes, vem só de um carro. Um carro só, e eu criei todos esses outros carros aqui. Para fazer um estacionamento, pessoal, moleza, moleza, moleza. E olha só, veja que você cria várias cores de carro com um modelo só. Coisa que no Max, se você quiser, você pode até fazer vários carros, mas as cores dos carros, você vai ter a mesma cor. Então você vai ter que ter um modelo de cada cor, pelo menos, para fazer vários carros de várias cores. Mas eu estou falando do que eu acho, né, pessoal? Não posso dar certeza, não. Ok? Não posso dar certeza. Pode ser que eu não conheço. Pode ser que no Max tenha como fazer isso. Mas se tiver como também, no Modo tem como. Olha só, quantos carros que eu criei aqui nesse vídeo. Dá para fazer um estacionamento, várias cores, né? Olha só que legal. Sem pesar muito. Veja tanto que é rápido renderizar. Em 1.7 segundos. Renderizou todos esses carros aqui. Maravilha. Mais uma aula de Replicators, a 21. Eu falo sobre o Surface Generator, que te dá um controle absurdo e você cria muito rápido Replicators. E no final dessa aula, deixa eu ver. No final dessa aula, a gente não produz nenhuma imagem relevante, né? A gente faz um testezinho, né? Deixa eu te mostrar a imagem que a gente cria aqui. Olha só. Bem simplesinha, nada a ver, mas na próxima aula, eu acho que... Não é na próxima aula. Aí nessa aula aqui, a gente vai finalizar realmente materiais, porque quando a gente estava fazendo, eu senti a necessidade de falar mais sobre materiais antes da gente partir para uma cena mesmo. Então nessa aula aqui eu falo finalmente sobre materiais. Depois disso, a gente vai para uma cena com replicators, que é aquela que eu postei para todo mundo, que todo mundo sabe. Cadê você? A gente começa criando no SketchUp o modelo, olha lá. Bem fácil, como o nosso SketchUp é, né? A gente cria o modelo no SketchUp, importa no Modo, e aí começa a edição de UV Map. Deixa eu ver quantas cenas eu criei isso. Essa é a parte 1. Nessa parte 1 a gente vai editar alguns objetos que a gente vai importando do SketchUp. Nessa aula aqui é muito legal, a gente modifica completamente aqui esse tronco aqui, que vem bem simplesinho do SketchUp. A gente arruma as texturas dele. A gente cria shaders para ele, de specular, de várias coisas. Olha só, essa parte é muito legal. Olha só, a gente pinta em cima da textura já existente, olha só. Para criar aquela cena, eu vou pintar nessa textura existente aqui. A gente vai criar alguns, por exemplo, o musgo que fica aqui embaixo do tronco. Eu ensino como baixar a textura, né? Coisa simples, mas que tem gente que não sabe. Então, assim, esse curso vai para quem assim realmente sabe muito e para quem não sabe quase nada. Por que quase nada? Porque a gente precisa ter aquele conhecimento que vem do vídeo tutorial do Modo, né? No YouTube. Olha lá. E a gente começa a pintar as texturas nele, olha só.
Muito legal essa parte. Bom, aí a gente, na próxima aula, na 24ª aula, a gente... É a parte 2. Essa criação dessa cena foi dividida em 3 partes. Então a gente continua importando objetos do SketchUp Modo e construindo esses objetos, construindo no que eu falo, no que eu me refiro à questão de materiais. Né? A gente porta essa árvore que é pesadíssima do SketchUp e a gente vai aprender a utilizar ela no modo de uma forma otimizada, ok? Na 25ª aula a gente finaliza. Não chega a finalizar não. Então foi em 4 partes. Olha só. Nessa aula a gente deixa ela quase pronta. Deixa eu mostrar aqui no finalzinho para vocês como que tá a cena. Olha só como é que já está quase finalizada essa cena no finalzinho desse vídeo. E aí nesse vídeo a gente para e eu dou uma aula só sobre fur, só sobre o fur, tá? A gente dá uma aula completa sobre fur. Tem 37 minutos só essa aula de fur, tá? Você vai aprender tudo que você precisa saber sobre fur para criar maquete eletrônica, para criar grama, para criar tapetes, para criar vários tipos de coisas. Você vai aprender absolutamente tudo que você precisa sobre fur. Olha só, esse daqui é o finalzinho da aula. A gente fala sobre a criação de tipo um material de grama muito realista. Aí sim, quando a gente falou sobre isso, a gente volta para a aula do Replicators e finaliza ela adicionando fur. Essa parte final aqui, eu explico muita coisa durante essas aulas. Estou falando assim resumidamente, mas dentro de cada aula eu explico muita coisa. É muito rico esse material. Vocês vão gostar muito dele, tenho certeza. Quem é muito detalhista vai gostar. Quem gosta de saber bastante vai gostar. Quem gosta de fazer as coisas porcamente não vai gostar nunca de tutorial nenhum, porque vai ficar pulando de galho em galho, porque ele quer uma coisa que seja instantânea, e aí ele acaba aprendendo porcamente e acha que o problema está no software. E aí vai para outro, mas para quem gosta de aprender mesmo, quem quer no final se dar bem, tem que assistir essa videoaula aqui. Olha lá, pessoal, a gente cria essa grama no finalzinho desse tutorial. Muito legal. Deixa eu diminuir o som aqui, senão não me ouço falando aqui. Olha lá. Aí aqui a gente vai habilitando nossos replicators. E aí depois a gente salva a imagem final e faz uma pós-produção no Photoshop. Deixa eu ver aqui. A próxima aula é a pós-produção no Photoshop. A gente depois vê uma aula com mais utilidades para o fur. Vou falar um pouquinho mais sobre aonde e como você pode estar utilizando o fur. Essa aula aqui é reveladora. Tem muita gente que conhece essas técnicas. Por exemplo, eu mostro uma técnica para você criar folhas de árvore com fur. Muito legal. E aí, no final dessa aula aqui, o resultado que a gente alcança é uma cenazinha simples, bobinha, mas assim que seria muito pesado em outros softwares. Olha só. Ok? Principalmente no SketchUp. Seria impossível ter essa quantidade de gramas aqui, essa quantidade de folhinhas e uma árvore dessa no SketchUp. Praticamente impossível.
Deixa eu ver aqui. Aí vamos para a aula 30, onde eu começo a falar sobre luzes. Então eu falo sobre todos os tipos de luzes, são 49 minutos falando sobre luzes. Aí eu falo de todos os tipos de luzes, falo das propriedades delas, de como alcançar efeitos realistas, de como utilizar, qual melhor luz utilizar para cada tipo de situação. Olha só, a gente fala sobre vários tipos de luz. Depois, a aula 31, essa aula também é muito legal. Falo sobre otimização de render. Como conseguir um melhor render com menor tempo, tá? No final a gente vê a melhor qualidade com o menor tempo possível. Isso daqui é ótimo para animação. Por que eu falo que é para animação? Porque o modo, você faz as alterações todas em tempo real com o preview render. Então você só precisa fazer um render final. Então, independente do tempo que demora esse render, deixa para lá. Agora, numa animação não. Numa animação você precisa de frames que renderizem rápido. Então, por isso, a gente precisa otimizar o render para animação. Para render final não, você modifica toda a sua cena, clica render, vai tomar um café, vai fazer outra coisa, depois volta e pronto. Está resolvido o problema. Mas a gente fala como otimizar, é muito legal essa aula aqui. Depois a gente fala sobre, na aula 32, sobre reflexões. A gente fala sobre HDRI e sobre Luminous Polygons, tá? A gente fala sobre como conseguir o melhor tipo de reflexão. Eu dou umas técnicas muito legais. Depois a gente fala como utilizar polígonos luminosos para criar as nossas cenas. Depois eu dou mais uma aula sobre mapeamento no modo. Ok? Essa dica sobre o UV Map aqui é fantástica. Eu ensino como utilizar o UV Map do SketchUp com o modo para você criar cenas bem complexas, tá? Como por exemplo isso aqui, que a gente pintou uma sujeirinha ali embaixo, que a gente pintou aquele bicho ali na parede e utilizou essa aula aqui de UV Map para tirar a repetição da textura. Tá vendo que tem uma repetição nessa minha textura aqui? E aí a gente pega e utiliza essa técnica para tirar a repetição. Veja como tirou a repetição, como criou efeitos bem legais e bem realistas nesse meu piso aqui. Muito legal mesmo. E o tempo todo no curso eu estou me ouvindo aqui, dando bronca em vocês. Dando bronca sim, no bom sentido, tá? Porque eu quero ver vocês bem. Nessa aula a gente vai falar sobre posicionamento de câmera, como funciona a melhor forma para você posicionar sua câmera no modo. É uma aula muito legal, você vai ver que é muito fácil. E aqui eu também falo sobre Global Illumination, tá? A gente aprende absolutamente tudo sobre Global Illumination. Muito legal essa aula. Na aula 34, não é a 34, é a 35. Na aula 35, a gente fala sobre a renderização de uma cena interna. Ela possui 2 horas e 8 minutos, essa aula. Mas no final, eu mostro para vocês como fazer uma pós-produção no Photoshop, ok? Só que ela possui 2 horas porque eu estou ensinando. Porque depois eu mostro como configurar essa cena em apenas 20 minutos. Não é essa. Cadê aqui? Aqui, ó. Em 20 minutos eu mostro pra vocês o que eu fiz em 2 horas. Porque eu estava ensinando, na verdade, né? Mas em 20 minutos, olha só, 21 minutos de aula, eu ensino como fazer tudo que a gente fez lá em 2 horas para mostrar que o modo é rápido mesmo. Desde a importação da cena até o render final, 20 minutos.
fantástico. O modo é muito rápido. Só utilizando o Preview Render. Só utilizando isso aqui, ó. Preview Render para configurar a cena. E no final faço apenas a renderização. Aí depois dessa aula a gente parte para a aula da casa, que é a aula que eu estou gravando agora no momento, não terminei. Pessoal, os meus alunos queriam ficar famosos, estão pedindo para que eu fale para eles sobre eles nos vídeos. Deixa eu abrir aqui tutorial casa. Olha só. Estou nessa parte aqui na gravação do vídeo, mas vocês vão gostar bastante dessa aula também. Olha só como que a gente vai renderizar essa casa. Por enquanto eu ensinei como importar no modo, né, essa casa. Na verdade eu não ensinei porque o curso tratou o tempo todo sobre isso, mas eu ensinei como modelar no modo essa calçadinha, que no SketchUp seria quase uma tortura. O telhado, veja quanto que fica leve no modo. Isso aqui já é a renderização, veja como é rápido, ok? Então, telhadinho bonitinho lá no modo, otimizado. A gente já fez o UV Map dessa casa e a próxima parte é a texturização. Depois que a gente fizer essa casa aqui, a gente vai renderizar uma cena do Mycompolis Zook e vamos modelar inteiramente no SketchUp uma sala e levar para o modo, que é aquela aula do YouTube. Aliás, que é aquela aula não, que é aquele vídeo do YouTube do Speed Modeling que eu postei lá, ok? E aí a gente finaliza o nosso curso e vocês vão estar detonando no modo, fazendo todo tipo de aula que vocês imaginarem. Deixa eu só abrir aqui a imagem da aula da iluminação interna. Esse foi o resultado. Muito legal. E espero vocês. Deixa eu ver se eu tenho alguma outra imagem aqui. Olha só, esse tipo de árvore utiliza flor para criar as folhas. Vocês vão aprender como fazer isso no modo. Eu ainda estou decidindo se a gente vai renderizar essa casa, mas se a gente renderizar, o resultado vai ser bem próximo disso daqui. Ok? Essa aqui foi a imagem da aula de Replicators e FUR que eu ensino. Qual é o objetivo de construir essa cena? Para você aprender a utilizar o Replicators, essa aqui é a aula final, e utilizar FUR para você criar suas cenas no modo, né, suas cenas, por exemplo, fazer um projeto de humanização, né, e jardinagem, sei lá. O modo é bem capaz disso, como vocês podem ver aqui. Tem detalhes muito ricos nessa imagem. Bom, e é isso aí, pessoal. Desse jeito, espero ter matado um pouquinho da curiosidade de vocês. E agora é só esperar o lançamento, que está próximo, dia 30 do 10. Se você quiser adquirir esse curso na promoção, ainda dá tempo. Quando eu falo que ainda dá tempo, eu estou falando de agora. Hoje é dia 27 de 9 de 2010, às 19 horas e 53 minutos. Tem gente que me procura ainda, você não vai acreditar. Um curso que eu lancei em fevereiro de 2008, veio para SketchUp, que custou R$ 65,00 na promoção de lançamento. Tem gente que me procura querendo comprar o curso de R$ 65,00. Vocês acreditam nisso? Então, como é que eu vou saber que a promoção está ativa ou não? Enquanto tiver o anúncio no site com o link de pagamento, pré-lançamento do curso SketchUp mais Modo, tá aqui a promoção, tá aqui 30 vagas. Enquanto tiver esse anúncio aqui, ó, dizendo comprar e dizendo
enquanto tiver esse anúncio aqui, tá valendo. O dia que você entrar aqui e ver promoção encerrada, é porque acabou. Então, se tá aqui, pode comprar. Não precisa nem me mandar um e-mail perguntando. Agora, se não tem, não adianta chorar. Não tem promoção. Ok? Se já tiver lançado o curso, não sei quando que você está vendo esse vídeo. Como eu falei aqui, esse vídeo vai ficar aí por muito tempo. Quando lançar o curso, você vai ter que entrar em nobrecursos.com.br, cursos.com.br, e você vai clicar em cursos, aqui ó, e ele vai estar nessa lista aqui. Por enquanto só possuo 2 cursos nessa lista, mas vão ter mais aqui depois, ok? Inclusive o curso de SketchUp mais Modo, tá joia? Você escolhe o curso, faz sua inscrição. Por enquanto o curso de Modo está restrito à promoção desse site que se encontra aí na descrição do vídeo do YouTube, ok? Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse pequeno review. Tem muito material, muito conteúdo. Isso que eu falei foi só um resumo, e olha que o resumo levou 36 minutos e 20 segundos até agora, ok? Pra gente, só para fazer um resumo do que tem. Imagina o que tem de conteúdo. É um curso fantástico, fantástico mesmo. Vocês vão sair fazendo maquete que vocês quiserem. Não vai ter limite não. Deu na cabeça, pode fazer que vocês vão conseguir. Vão ter conhecimentos técnicos para isso, tá? Espero vocês no curso. Para quem já comprou, parabéns. Para quem não comprou, você está dando mole.